Bom dia, amigos do YouTube. Meu nome é Paulo Coelho, do canal Cruzada Viva. Bom dia, céticos, agnósticos, ateus, livres pensadores, deístas e ufólogos. Este é o segundo vídeo da série A Gênesis Contraditória. Vamos estar abordando aqui as bagunças, as palhaçadas deste livro aclamado pelos cristãos como sagrado. Vou estar mostrando aqui que, além de não ser sagrado, é um livro nojento, podre, mentiroso, cheio de falhas, cheio de contradições e de atrocidades. Atrocidades essas vistas pelos cristãos dentro do livro de Harry Potter deles, das crianças crescidas, como normais. Porém, se fosse fora do livro, seria coisa para criança. Por isso que eu digo que os cristãos, assim como todo religioso, é uma criança crescida. Vamos à primeira pergunta da Gênesis Contraditória. Vamos lá no começo do Pentateuco fazer a seguinte pergunta: o Deus aprova a pena de morte? Pergunto a você, cristão: seu Deus aprova a pena de morte? Bem, ele não aprova na Gênesis capítulo 4, versículo 15. Porém, aprova na Gênesis capítulo 9, versículo 6. Vamos aos versículos. Aqui, na Gênesis capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: o Senhor, porém, disse-lhes: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer um que achasse. Qualquer um que achasse Caim não era para feri-lo. Este assassino, o primeiro assassino descrito no livro Bíblia, na farsa Bíblia. Aqui, ele não aprova a pena de morte, ok? Gênesis capítulo 4, versículo 15. Dê uma olhadinha lá, crente. Agora vamos para Gênesis capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Aqui, já aprovando a pena de morte, sim. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado. Viu aí? Viu aí a contradição, crente? Contradição essa que você não consegue ver no seu livro sagrado, entre aspas. Vamos ver mais uma. Cristãos, todos devem morrer? Você acha que todo ser humano vai morrer? Um dia todos? Algumas pessoas nunca morrerão, saiba disso. Onde tem isso? Na sua Bíblia. Na Gênesis capítulo 5, versículo 24, em João capítulo 8, versículo 51, em João capítulo 11, versículo 26, em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Algumas pessoas nunca morrerão. Porém, todos morrerão em Romanos capítulo 5, versículo 12, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos dar uma olhadinha? Vamos aos textos. Eu vou ler apenas um texto desse, para não me estender muito no vídeo, tá ok? Você confere lá os textos, todos eles que eu narrei aqui, você confere. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, ou seja, todos morrerão. Aqui, confirmando em Romanos capítulo 5, versículo 12, que todos morrerão. Já em João capítulo 8, 51, diz o seguinte: em verdade, vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Viu a contradição? Viu que aqui ele diz que
qualquer um que guardar a palavra jamais morrerá? Contradição. Não tente explicar com esses textos com explicações falaciosas, não. Porque nós vamos direto no ponto, no que está escrito em sua Bíblia, tá? Sem rodeios, sem explicações mirabolantes, sem farsa. Mais uma pergunta, cristão. Pode alguém ascender aos céus? O que é que você acha? Pode? A gente escuta muito isso em história de abdução alienígena, né? Pessoa subir com carne e osso e tudo, ser abduzido. Mas aqui, no texto bíblico, pode alguém ascender aos céus? Algumas pessoas ascenderam aos céus, subiram de carne e osso. Quem? Em Gênesis capítulo 5, 24, subiram. Em 2 Reis capítulo 2, 11, subiram. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, também subiram. Porém não, ninguém, nenhum homem pode subir aos céus de carne e osso. Em João capítulo 3, versículo 13. Viu a contradição? Vamos aos textos. Lembrando que eu vou narrar apenas um texto, tá ok? De cada versão, do sim ou do não, tá ok? Só para você ver a contradição. Não vou ler todos os textos não, tá? Você procure naqueles que eu estou narrando, confira lá que todos eles confirmam o que eu estou falando. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele foi transladado, ele foi transportado com carne e osso, vivo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Continuando, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Preste atenção a esse texto. Os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Viu aqui? Aqui o Elias também foi levado de carne e osso para os céus. Parecendo mais uma abdução alienígena, né? Mas não tem nada disso não, cara. Isso aqui é tudo fantasia mesmo. Ali Elias subiu aos céus num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Contradição na sua Bíblia, ok? Vamos para mais uma contradição absurda do seu livro, do seu gibi, criança. Ô cristão, qual é o tempo de vida do homem? Você faz ideia? Quanto tempo de vida o ser humano tem? A Bíblia diz, a sua Bíblia diz. 70 anos está em Salmos capítulo 90, versículo 10. O homem viverá de 70 a 80 anos. Entre 60 a 80 anos. Porém, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, 120 anos. Confirmando nos textos. Então disse o Senhor: não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 3. 120 anos são os dias declarados por esse Deus maluco bíblico. Contraditório Zé Ruela. Já em Salmos capítulo 90, versículo 10, os dias de vossa vida chegarão a 60 anos, e se algum pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles e a canseira o enfada, pois cedo se corta e vamos voando. Tá vendo aqui? Salmos capítulo 90, versículo 10, o homem só viverá entre 60 a 80 anos. Mais uma contradição do livro insano bíblico, lá na Gênesis. Lembrando que eu estou mostrando apenas as contradições lá na Gênesis, lá no começo.
E vou mostrar muitas, pode ter certeza. Mais uma pergunta, Deus se arrepende? O que é que você acha, cristão? Seu Deus se arrepende? A onisciência é um atributo do seu Deus? Se ele se arrepender aqui nesses textos, a onisciência dele foi por água abaixo. Convenhamos que aquele que se arrepende é aquela pessoa que não sabe o resultado do que vai acontecer antes que faça. Então, nesse caso, o seu Deus, se arrepender, ele não sabia o que iria acontecer, portanto, perdeu sua onisciência. Deus nunca se arrepende em Números 23, 19, em Salmos capítulo 15, versículo 29, em Ezequiel capítulo 24, versículo 14, em versículo 14. Porém agora Deus se arrepende em inúmeros versículos. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, Êxodo capítulo 32, 14, Deuteronômio 32, 36, Salmos 15, 11, 1 Samuel 15, 35, 2 Samuel 24, 16, 1 Coríntios 21, 15 e em Números, que eu não vou citar aqui, são inúmeros textos, onde ele se arrepende, a onisciência dele cai por terra. E aí seu Deus mostra a cara dele, de um pobre coitado ser humano, criador de um livro estúpido. Vamos olhar um texto apenas de cada lado, ok? Números capítulo 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Olha que texto aí, ó. Ponto para o Deus bíblico. Texto forte onde ele diz que é tampa, né? Vou ler de novo para você, querido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, 19. Porém, o seu Deus diz o seguinte, em Gênesis 6, 6, então arrependeu-se Deus, o Senhor, de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Comparou com o texto passado, que ele diz que Deus não é homem para que se arrependa? Comparou, crente? Prestou atenção agora na falha grave de erro dos burros que escreveram esse livro? Ou do espírito pombo cagão que não sabia o que falava, cagava na cabeça dos profetas? Percebeu o erro? Bom, se não percebeu, eu te dei a dica de vários textos para você conferir. Você não vê se não quiser. Vou apenas, para não me estender muito, a mais uma contradição da Gênesis. A sua Gênesis, estúpida. Já houve alguém justo, íntegro e bom sobre a terra? O que é que você acha? Não houve em 1 Reis, capítulo 8, 46, 2 Coríntios 6, 36, Salmo 14, 3, Salmo 53, 3, Eclesiastes 7, 20, Romanos 3, 10, Romanos 3, 12, Romanos 3, 23, 1 João 1, 8, 1 João 1, 10. Agora, porém, sim, já houve homem justo em Gênesis 6, Gênesis 6, 9, Gênesis 7, 1, 1 Reis 15, 14, Coríntios 15, 17, Jó 1, 1, Jó 1, 8, Jó 2, 3, Salmos 16, 3. Poxa, são inúmeros, são textos demais. Inúmeros. Vamos a pelo menos um de cada um para mostrar que ela é contraditória. Em 1 Reis 8, 46 diz: quando perceberão contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignarás contra ele e os entregarás nas mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja. Viu aí? Ele diz aqui, ó, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque.
ou seja, homem, não há homem justo. Não há homem justo, ok? Em 1 Reis, capítulo 8, 46. Porém, já em Gênesis 6, 9 diz: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Viu aí? Sua Bíblia é uma contradição, é uma farsa, e além de tudo, muito mal feita, muito mal compilada. Para você que não sabe, cristão, existem muito mais de 80 evangelhos apócrifos. Apócrifos ou pseudocanônicos, que não foram aceitos pela igreja lá nos concílios de Constantino, quando criou o cristianismo. Compilaram apenas 4 evangelhos para a sua Bíblia, Novo Testamento, tá? Esqueceram o Antigo Testamento, que nunca foi antigo para os judeus, é válido até hoje para os judeus, que não aceitaram o concílio de Nicéia e não aceitaram o Jesus bíblico eleito nos concílios por Constantino, para você adorar hoje esse ser imaginário, mítico, místico, cagão e Zé Ruela, que é o seu Jesus. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.